A grande mudança. Conversão. Ouvi homens contarem a história de sua conversão e de sua vida espiritual, de tal forma que meu coração os detestou, e a sua história também, pois eles contaram seus pecados como se vangloriassem da grandeza de seu crime, e mencionaram o amor de Deus, não com uma lágrima de gratidão, não com a simples gratidão do coração realmente humilde, mas como se eles tanto se exaltassem quanto exaltavam a Deus. Oh, quando contamos a história de nossa própria conversão, eu a faria com grande tristeza, lembrando o que costumávamos ser, e com grande alegria e gratidão, lembrando o quão pouco merecemos essas coisas. Certa vez, eu estava pregando sobre conversão e salvação, e senti dentro de mim, como os pregadores costumam fazer, que era apenas um trabalho árido contar essa história, e um conto maçante e maçante para mim. Mas de repente, o pensamento cruzou minha mente. Ora, você é um pobre, perdido e arruinado pecador. Conte, conte como você recebeu. Comece a falar da graça de Deus, como você confia que a sente. Ora então, meus olhos começaram a ser fontes de lágrimas. Aqueles ouvintes que tinham concordado começaram a se iluminar, e eles escutaram, porque estavam ouvindo algo que o próprio orador sentiu, e que eles reconheceram como sendo verdadeiro para ele, ainda que não fosse verdadeiro para eles. Você não consegue se lembrar, meu querido amado, daquele dia dos dias, daquela melhor e mais brilhante das horas, quando você viu o Senhor, pela primeira vez, perdeu seu fardo, recebeu o rolo da promessa, se alegrou com a salvação completa e seguiu seu caminho em paz? Minha alma nunca pode esquecer aquele dia. Morrendo, quase morto, doente, dolorido, acorrentado, açoitado, preso em grilhões de ferro, na escuridão e na sombra da morte, Jesus apareceu para mim. Meus olhos olharam para ele. A doença foi curada, as dores removidas, as correntes foram quebradas, as portas da prisão foram abertas, a escuridão deu lugar à luz. Que alegria encheu minha alma, que alegria, que êxtase, que som de música e dança, que elevações em direção ao céu, que alturas e profundezas de inefável deleite. Quase desde então, conheci alegrias que superassem o arrebatamento daquela primeira hora. CHS. Que nossos lábios aglomerem sonetos dentro do compasso de uma palavra. Que nossa voz destile horas de melodia em uma única sílaba. Que nossa língua pronuncie, em uma letra, a essência da harmonia das eras. Pois escrevemos sobre uma hora que excede em muito todos os outros dias de nossa vida, assim como o ouro excede a escória. Como a noite de Israel a Páscoa diz, foi uma noite para ser lembrada, um tema para bardos e uma fonte incessante de canções de gratidão, assim como o tempo do qual agora falamos, a hora inesquecível de nossa emancipação da culpa e nossa justificação em Jesus. Outros dias se misturaram com seus semelhantes até que, como moedas gastas em circulação, sua imagem e inscrição foram completamente obliteradas. Mas este dia permanece novo, fresco, brilhante, tão distinto em todas as suas partes como se fosse ontem, cunhado da casa da moeda do tempo. A memória deixará cair da mão paralisada muitas lembranças que agora ela estima, mas ela nunca, mesmo quando cambalear para o túmulo, desamarrará de seu coração o símbolo da hora 3 vezes feliz da redenção de nosso espírito. O escravo de Galé, emancipado, pode esquecer o dia em que ouviu seus grilhões quebrados chacoalharem no chão. O traidor perdoado pode deixar de se lembrar do momento em que o machado do carrasco foi evitado por um perdão. E o marinheiro, há muito desesperado, pode não se lembrar do momento em que uma mão amiga o arrebatou das profundezas famintas. Mas a hora do pecado, perdoado, momento do perdão perfeito, nossa alma nunca se esquecerá de ti, enquanto dentro de sua vida e ser encontrar
uma imortalidade. Cada dia de nossa vida teve seu anjo acompanhante, mas neste dia, como Jacó, em Maanaim, hostes de anjos nos encontraram. O sol nasceu todas as manhãs, mas naquela manhã, cheia de acontecimentos, ele teve a luz de 7 dias. Como os dias do céu na terra, como os anos da imortalidade, como as eras de glória, como a bem-aventurança do céu, assim foram as horas daquele dia 3 vezes feliz. Êxtase divino e êxtase inexprimível encheram nossa alma. Medo, angústia e tristeza, com todo o seu séquito de infortúnios, fugiram rapidamente, e em seu lugar vieram alegrias sem número. Eu estava na mão do Espírito Santo, sob convicção do pecado. Eu tinha um senso claro e aguçado da justiça de Deus. O pecado, seja ele qual for para outras pessoas, tornou-se para mim um fardo intolerável. Não era tanto que eu temesse o inferno, mas sim que eu temia o pecado. E durante todo o tempo, eu tinha em minha mente uma profunda preocupação pela honra do nome de Deus e pela integridade de seu governo moral. Eu sentia que não satisfaria minha consciência se eu pudesse ser perdoado injustamente. Mas então surgiu a pergunta: como Deus poderia ser justo e ainda assim justificar a mim que fui tão culpado? Eu estava preocupado e cansado com essa pergunta. Nem conseguia ver nenhuma resposta para ela. Certamente, eu nunca poderia ter inventado uma resposta que satisfizesse minha consciência. A doutrina da expiação é, para minha mente, uma das provas mais seguras da inspiração divina da Sagrada Escritura. Quem pensaria ou poderia ter pensado no governante justo morrendo pelo rebelde injusto? Este não é um ensinamento da mitologia humana ou sonho da imaginação poética. Este método de expiação só é conhecido entre os homens porque é um fato. A ficção não poderia tê-lo concebido. O próprio Deus o ordenou. Não é uma questão que poderia ter sido imaginada. Eu tinha ouvido falar do plano de salvação pelo sacrifício de Jesus desde a minha juventude, mas eu não sabia mais sobre isso em minha alma mais íntima do que se eu tivesse nascido e sido criado como um hotentote. A luz estava lá, mas eu era cego. Era necessário que o próprio Senhor me esclarecesse o assunto. Veio a mim como uma nova revelação, tão fresca como se eu nunca tivesse lido nas Escrituras que Jesus foi declarado como a propiciação pelos pecados para que Deus fosse justo. Eu acredito que terá que vir como uma revelação a cada filho recém-nascido de Deus sempre que ele a vir. Quero dizer, aquela gloriosa doutrina da substituição do Senhor Jesus. Eu vim a entender que a salvação era possível por meio do sacrifício vicário e que a provisão havia sido feita na primeira constituição e arranjo das coisas para tal substituição. Fui levado a ver que aquele que é o Filho de Deus, coigual e coeterno com o Pai, havia sido feito antigamente o chefe da aliança de um povo escolhido, para que ele pudesse, nessa capacidade, sofrer por eles e salvá-los. Na medida em que nossa queda não foi a princípio pessoal, pois caímos em nosso representante federal, o primeiro Adão, tornou-se possível para nós sermos recuperados por um segundo representante, mesmo por aquele que se comprometeu a ser o chefe da aliança de seu povo, para ser seu segundo Adão. Eu vi que antes de realmente pecar, eu havia caído pelo pecado de meu primeiro pai. E eu me alegrei que, portanto, tornou-se possível, em termos de lei, para mim me levantar por um segundo chefe e representante. A queda de Adão deixou uma brecha de escape. Outro Adão poderia desfazer a ruína causada pelo primeiro. Quando eu estava ansioso sobre a possibilidade de um Deus justo me perdoar, eu entendi e vi pela fé que aquele que é o Filho de Deus se tornou homem, e em sua própria pessoa abençoada,
carregou o meu pecado em seu próprio corpo na cruz. Eu vi que o castigo da minha paz foi colocado sobre ele, e que com suas pisaduras eu fui curado. Foi porque o Filho de Deus, supremamente glorioso em sua pessoa incomparável, se comprometeu a vindicar a lei ao suportar a sentença devida a mim, que, portanto, Deus foi capaz de passar por cima do meu pecado. Minha única esperança para o céu está na expiação completa feita sobre Calvário Cruz para os ímpios. Nisso eu confio firmemente. Não tenho a sombra de uma esperança em nenhum outro lugar. Pessoalmente, eu nunca poderia ter superado minha própria pecaminosidade. Eu tentei e falhei. Minhas propensões malignas eram muitas para mim, até que, na crença de que Cristo morreu por mim, lancei minha alma culpada sobre ele, e então recebi um princípio conquistador pelo qual venci meu eu pecaminoso. A doutrina da cruz pode ser usada para matar o pecado, assim como os antigos guerreiros usavam suas enormes espadas de duas mãos e derrubavam seus inimigos a cada golpe. Não há nada como a fé no amigo dos pecadores. Ela vence todo o mal. Se Cristo morreu por mim, ímpio como eu sou, sem força como eu sou, então não posso mais viver em pecado, mas devo despertar para amar e servir aquele que me redimiu. Não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Devo ser santo por amor a ele. Como posso viver em pecado quando ele morreu para me salvar dele? Houve um dia, enquanto eu fazia minhas caminhadas ao ar livre, quando cheguei perto de um lugar para sempre gravado em minha memória, pois lá eu vi esse amigo, meu melhor, meu único amigo, assassinado. Abaixei-me com triste medo e olhei para ele. Vi que suas mãos tinham sido perfuradas com pregos de ferro ásperos, e seus pés tinham sido rasgados da mesma forma. Havia miséria em seu semblante morto tão terrível que eu mal ousei olhar para ele. Seu corpo estava emaciado de fome. Suas costas estavam vermelhas com flagelos sangrentos, e sua testa tinha um círculo de feridas ao redor. Claramente se podia ver que estas tinham sido perfuradas por espinhos. Estremeci, pois eu conhecia muito bem esse amigo. Ele nunca teve uma falha. Ele era o mais puro dos puros, o mais santo dos santos. Quem poderia tê-lo ferido? Pois ele nunca feriu nenhum homem. Durante toda a sua vida, ele andou fazendo o bem. Ele havia curado os doentes. Ele havia alimentado os famintos. Ele havia ressuscitado os mortos. Por qual dessas obras eles o mataram? Ele nunca havia exalado nada além de amor. E enquanto eu olhava para o pobre rosto triste, tão cheio de agonia, e ainda assim tão cheio de amor, eu me perguntava quem poderia ter sido um miserável tão vil a ponto de furar mãos como as dele. Eu disse a mim mesmo: onde esses traidores podem viver? Quem são esses que poderiam ter ferido alguém como este? Se tivessem assassinado um opressor, poderíamos tê-los perdoado. Se tivessem matado alguém que se entregou ao vício ou à vilania, poderia ter sido seu merecimento. Se tivesse sido um assassino e um rebelde, ou alguém que tivesse cometido sedição, teríamos dito: enterre seu cadáver. A justiça finalmente lhe deu o que lhe era devido. Mas quando tu foste morto, meu melhor, meu único amado, onde se alojaram os traidores? Deixe-me agarrá-los e eles serão mortos. Se houver tormentos que eu possa inventar, certamente eles suportarão todos eles. Oh, que ciúme, que vingança eu senti! Se eu pudesse encontrar esses assassinos, o que eu não faria com eles? E enquanto olhava para aquele cadáver, ouvi passos e me perguntei onde estavam. Eu escutei e percebi claramente que o assassino estava por perto. Estava escuro e eu tateei para encontrar ele. Descobri que, de uma forma ou de outra, onde quer que eu colocasse minha mão, não conseguia encontrá-lo, pois ele estava mais perto de mim do que minha mão iria. Por fim,
Coloquei minha mão sobre meu peito. Eu te peguei agora, disse eu, pois eis que ele estava em meu próprio coração. O assassino estava escondido dentro de meu próprio peito, habitando os recessos de minha alma mais íntima. Ah, então chorei de fato, que eu, na própria presença de meu mestre assassinado, deveria estar abrigando o assassino, e me senti muito culpado enquanto me curvava sobre seu cadáver e cantava aquele hino lamentoso. Foram vocês, meus pecados cruéis, seus principais algozes. Cada um dos meus crimes se tornou um prego, e a descrença, a lança. Em meio à turba desordeira que perseguiu o Redentor para sua condenação, havia algumas almas graciosas, cuja amarga angústia buscava desabafar, em lamentos e lamentações, música adequada para acompanhar aquela marcha de infortúnio. Quando minha alma pode, em imaginação, ver o Salvador carregando sua cruz para Calvário, ela se junta às mulheres piedosas e chora com elas. Pois, de fato, há uma causa verdadeira para a tristeza, uma causa mais profunda do que aquelas mulheres enlutadas pensavam. Elas lamentaram a inocência maltratada, a bondade perseguida, o amor sangrando, a mansidão prestes a morrer. Mas meu coração tem uma causa mais profunda e amarga para lamentar. Meus pecados foram os flagelos que dilaceraram aqueles ombros abençoados e coroaram com espinhos aquelas testas sangrentas. Meus pecados clamaram: crucifica-o, crucifica-o, e colocaram a cruz sobre seus ombros graciosos. Seu ser levado para morrer é tristeza suficiente para uma eternidade. Mas eu ter sido seu assassino é mais, infinitamente mais tristeza do que uma pobre fonte de lágrimas pode expressar. Por que aquelas mulheres amaram e choraram? Não era difícil adivinhar, mas elas não poderiam ter tido maiores razões para amor e tristeza do que meu coração tem. A viúva de Naim viu seu filho restaurado, mas eu mesmo fui ressuscitado para uma vida nova. A mãe da esposa de Pedro foi curada da febre, mas eu da praga maior do pecado. De Madalena, 7 demônios foram expulsos, mas uma legião inteira saiu de mim. Maria e Marta foram favorecidas com visitas dele, mas ele habita comigo. Sua mãe deu à luz seu corpo, mas ele é formado em mim, a esperança da glória. Em nada atrás das santas mulheres em dívida, que eu não esteja atrás delas em gratidão ou tristeza. Amor e tristeza dividindo meu coração. Com minhas lágrimas lavarei seus pés, constantemente ainda permanecendo no coração. Chore por aquele que morreu para salvar. William Huntington diz, em sua autobiografia, que uma das mais agudas sensações de dor que ele sentiu, depois de ter sido vivificado pela graça divina, foi esta: ele sentiu tanta pena de Deus. Não sei se já encontrei a expressão em outro lugar, mas é muito marcante. Embora eu prefira dizer que tenho simpatia por Deus e pesar por ele ser tratado tão mal. Há muitos homens que são esquecidos, que são desprezados e que são pisoteados por seus semelhantes. Mas nunca houve um homem que foi tão desprezado quanto o Deus eterno foi. Muitos homens foram caluniados e abusados, mas nunca o homem foi abusado como Deus foi. Muitos foram tratados cruelmente e ingratamente, mas nunca um foi tratado como nosso Deus foi. Eu também, uma vez, o desprezei. Ele bateu à porta do meu coração, e eu me recusei a abri-la. Ele veio a mim, vezes sem conta, manhã após manhã e noite após noite. Ele me verificou em minha consciência e falou comigo pelo seu espírito. E quando, finalmente, os trovões da lei prevaleceram em minha consciência, pensei que Cristo era cruel e indelicado. Oh, eu nunca poderei me perdoar por ter pensado tão mal dele. Mas que recepção amorosa eu tive quando fui até ele. Pensei que ele me feriria, mas sua mão não estava fechada em raiva,
mas aberta em misericórdia. Pensei com certeza que seus olhos lançariam relâmpagos de ira sobre mim. Mas em vez disso, eles estavam cheios de lágrimas. Ele caiu sobre meu pescoço e me beijou. Ele tirou meus trapos e me vestiu com sua justiça e fez minha alma cantar alto de alegria. Enquanto na casa do meu coração e na casa de sua igreja havia música e dança, porque seu filho, que ele havia perdido, foi encontrado, e aquele que estava morto foi revivido. Há um poder no Evangelho de Deus, além de toda descrição. Uma vez eu, como Mazepa, amarrado ao cavalo selvagem da minha luxúria, mãos e pés amarrados, incapaz de resistir, estava galopando com os lobos do inferno atrás de mim, uivando por meu corpo e minha alma como sua presa justa e legítima. Veio uma mão poderosa que parou aquele cavalo selvagem, cortou minhas amarras, me colocou no chão e me trouxe à liberdade. Há poder no Evangelho? Sim, há. E aquele que o sentiu deve reconhecê-lo. Houve um tempo em que eu vivia no forte e velho castelo dos meus pecados e descansava em minhas próprias obras. Veio um trompetista até a porta e me pediu para abri-la. Com raiva, repreendi-o da varanda e disse que ele nunca deveria entrar. Então, veio um bom personagem, com semblante amoroso. Suas mãos estavam marcadas com cicatrizes onde os pregos haviam sido cravados, e seus pés também tinham marcas de pregos. Ele ergueu sua cruz, usando-a como um martelo. No primeiro golpe, o portão do meu preconceito tremeu. No segundo, tremeu mais. No terceiro, caiu. E ele entrou, e ele disse: Levanta-te e põe-te de pé, porque eu te amei com um amor eterno. O Evangelho é uma coisa de poder. Ah, é isso. Ele sempre usa o orvalho da sua juventude. Ele brilha com o frescor da manhã. Sua força e sua glória permanecem para sempre. Eu senti seu poder em meu próprio coração. Eu tenho o testemunho do Espírito dentro do meu espírito. E eu sei que é uma coisa de poder, porque ele me conquistou e me curvou. Sua graça livre somente, do primeiro ao último, conquistou minhas afeições e prendeu minha alma firmemente. Na minha conversão, o ponto principal estava em fazer a descoberta de que eu não tinha nada a fazer a não ser olhar para Cristo, e eu seria salvo. Acredito que eu tinha sido um ouvinte muito bom e atento. Minha própria impressão sobre mim mesmo era que ninguém nunca ouviu muito melhor do que eu. Durante anos, quando criança, tentei aprender o caminho da salvação. E, ou não o ouvi estabelecido. O que acho que não pode ter sido bem o caso. Ou então, eu era espiritualmente cego e surdo, e não conseguia vê-lo e não conseguia ouvi-lo. Mas as boas novas de que eu estava, como pecador, a desviar o olhar de mim mesmo para Cristo, me assustaram tanto e vieram tão frescas para mim quanto qualquer notícia já ouvida em minha vida. Eu nunca tinha lido minha Bíblia? Sim, e a li com sinceridade. Eu nunca tinha sido ensinado por pessoas cristãs? Sim, eu tinha. Por mãe, pai e outros. Eu não tinha ouvido o Evangelho? Sim, acho que sim. E ainda assim, de alguma forma, foi como uma nova revelação para mim de que eu deveria crer e viver. Confesso que fui educado em piedade, colocado em meu berço por grupos de oração e embalado para dormir por canções sobre Jesus. Mas depois de ter ouvido o Evangelho continuamente, linha sobre linha, preceito sobre preceito, muito aqui e muito ali, ainda assim, quando a palavra do Senhor veio a mim com poder, era tão nova como se eu tivesse vivido entre as tribos não visitadas da África Central e nunca tivesse ouvido as notícias da fonte purificadora cheia de sangue, extraído das veias do Salvador. Quando pela primeira vez recebi o Evangelho para a salvação da minha alma, pensei que nunca o tinha realmente ouvido antes, e comecei a pensar que os pregadores a quem eu tinha ouvido
não o tinham verdadeiramente pregado. Mas olhando para trás, estou inclinado a acreditar que tinha ouvido o Evangelho completamente pregado muitas centenas de vezes antes, e que esta era a diferença. Que então o ouvi como se não o tivesse ouvido. E quando o ouvi, a mensagem pode não ter sido mais clara em si mesma do que tinha sido em tempos anteriores, mas o poder do Espírito Santo estava presente para abrir meu ouvido e guiar a mensagem ao meu coração. Não tenho dúvidas de que ouvi, dezenas de vezes, textos como estes: aquele que crer e for batizado será salvo. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu não tinha uma ideia inteligente do que significava fé. Quando descobri, pela primeira vez, o que era realmente a fé, e a exercitei, pois comigo essas duas coisas se juntaram. Eu acreditei assim que soube o que significava acreditar. Então pensei que nunca tinha ouvido essa verdade ser pregada. Mas agora estou persuadido de que a luz frequentemente brilhava em meus olhos. Mas eu era cego, e portanto pensei que a luz nunca tinha chegado lá. A luz estava brilhando o tempo todo, mas não havia poder para recebê-la. O globo ocular da alma não era sensível aos raios divinos. Eu não conseguia acreditar que era possível que meus pecados pudessem ser perdoados. Não sei porquê, mas eu parecia ser a pessoa estranha no mundo. Quando o catálogo foi feito, pareceu-me que, por algum motivo, eu devo ter sido deixado de fora. Se Deus tivesse me salvado, e não o mundo, eu teria realmente me perguntado: mas se ele tivesse salvado todo o mundo, exceto eu, isso teria me parecido correto. E agora, sendo salvo pela graça, não posso deixar de dizer: eu sou de fato um tição tirado do fogo. Acredito que alguns de nós, que fomos guardados por Deus muito tempo antes de encontrá-lo, o amamos melhor, talvez, do que deveríamos ter feito se o tivéssemos recebido diretamente. E podemos pregar melhor aos outros, podemos falar mais de sua bondade amorosa e terna misericórdia. John Bunyan não poderia ter escrito como escreveu se não tivesse sido arrastado pelo diabo por muitos anos. Eu amo essa imagem do querido velho cristão. Eu sei que quando li O Peregrino pela primeira vez e vi a xilogravura de Christian carregando o fardo nas costas, fiquei tão interessado no pobre sujeito que pensei que pularia de alegria quando, depois de carregar seu pesado fardo por tanto tempo, ele finalmente se livrasse dele. E foi assim que me senti quando o fardo da culpa, que eu havia carregado por tanto tempo, foi tirado para sempre dos meus ombros e do meu coração. Posso me lembrar de quando, como a pobre pomba enviada por Noé por sua mão, voei sobre a vasta extensão de águas e esperava encontrar algum lugar onde pudesse descansar minha asa cansada. Em direção ao norte, voei, e meu olho olhou atentamente através da névoa e da escuridão. Se talvez pudesse encontrar alguma substância flutuante na qual minha alma pudesse descansar seu pé, mas não encontrou nada. Novamente, ele virou sua asa e abateu, mas não tão rapidamente quanto antes, através daquela água profunda que não conhecia costa, mas ainda não havia descanso. O corvo havia encontrado seu lugar de descanso em um corpo flutuante e estava se alimentando da carniça da carcaça de algum homem afogado. Mas minha pobre alma não encontrou descanso. Continuei voando. Imaginei ver um navio navegando no mar. Era o navio da lei. E pensei que colocaria meus pés em sua lona, ou descansaria em sua corda por um tempo e encontraria algum refúgio. Mas era um fantasma aéreo, no qual eu não conseguia descansar, pois meu pé não tinha o direito de repousar sobre a lei. Eu não a tinha guardado,
e a alma que não aguarda deve morrer. Por fim, vi a barca Cristo Jesus, aquela arca feliz, e pensei que voaria para lá. Mas minha pobre asa estava cansada. Não pude voar mais e afundei, mas como a providência quis, quando minhas asas estavam fraquejando e eu estava caindo na enchente para me afogar, logo abaixo de mim estava o teto da arca, e vi uma mão estendida para fora dela. E alguém me segurou e disse: Eu te amei com um amor eterno, portanto não entreguei a alma da minha rola à multidão dos ímpios. Entre, entre. Então descobri que tinha na boca uma folha de oliveira de paz com Deus e paz com o homem, arrancada pelo grande poder de Jesus. Certa vez, Deus pregou para mim por uma semelhança no auge do inverno. A terra estava preta, e mal havia uma coisa verde ou uma flor para ser vista. Enquanto eu olhava através dos campos, não havia nada além de esterilidade, sebes nuas e árvores sem folhas, e terra preta, preta, onde quer que eu olhasse. De repente, Deus falou e destrancou os tesouros da neve, e flocos brancos desceram até que não havia mais escuridão para ser vista, e tudo era uma folha de brancura deslumbrante. Foi na época em que eu estava buscando o Salvador, e não muito antes de encontrá-lo. E eu me lembro bem daquele sermão que vi diante de mim na neve. Vinde agora, e arrazoemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Pessoalmente, tenho que bendizer a Deus por muitos livros bons. Agradeço a Ele por Rise and Progress of Religion in the Soul, do Dr. Doddridge, por Call to the Unconverted, de Baxter, por Alarm to Sinners, de Align, e por Anxious Inquirer, de James. Mas minha gratidão, acima de tudo, é devida a Deus, não pelos livros, mas pela palavra pregada. E isso também, endereçado a mim por um homem pobre e sem educação, um homem que nunca recebeu nenhum treinamento para o ministério e provavelmente nunca será ouvido nesta vida. Um homem envolvido em negócios, sem dúvida de um tipo humilde, durante a semana, mas que teve graça suficiente para dizer no sábado: Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Os livros eram bons, mas o homem era melhor. A palavra revelada me despertou, mas foi a palavra pregada que me salvou, e devo sempre atribuir valor peculiar à audição da verdade, pois por ela recebi a alegria e a paz nas quais minha alma se deleita. Enquanto estava sob preocupação de alma, resolvi que iria a todos os lugares de culto na cidade onde eu morava, a fim de que eu pudesse descobrir o caminho da salvação. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa se Deus apenas perdoasse meu pecado. Parti, determinado a ir a todas as capelas, e fui a todos os lugares de culto. Mas por um longo tempo fui em vão. Não culpo, no entanto, os ministros. Um homem pregou a soberania divina. Eu podia ouvi-lo com prazer. Mas o que era essa verdade sublime para um pobre pecador que desejava saber o que deveria fazer para ser salvo? Havia outro homem admirável que sempre pregava sobre a lei. Mas qual era a utilidade de arar o solo que precisava ser semeado? Outro era um pregador prático. Eu o ouvi, mas era muito parecido com um oficial comandante ensinando as manobras de guerra a um grupo de homens sem pés. O que eu poderia fazer? Todas as suas exortações foram perdidas para mim. Eu sabia, foi dito, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas eu não sabia o que era crer em Cristo. Todos esses bons homens pregavam verdades adequadas a muitos em suas congregações que eram pessoas de mentalidade espiritual. Mas o que eu queria saber era: como posso ter meus pecados perdoados? E eles nunca me disseram isso. Eu desejava ouvir
como um pobre pecador. Sob um senso de pecado, poderia encontrar paz com Deus. E quando fui, ouvi um sermão sobre "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer", o que me cortou ainda mais. Mas não me trouxe descanso. Fui novamente, outro dia, e o texto era algo sobre as glórias dos justos, nada para o pobre de mim. Eu era como um cachorro debaixo da mesa, sem permissão para comer da comida das crianças. Fui várias vezes e posso dizer honestamente que não me lembro de ter ido sem orar a Deus, e tenho certeza de que não havia um ouvinte mais atento do que eu em todo o lugar, pois eu ansiava e desejava entender como poderia ser salvo. Às vezes penso que poderia ter estado na escuridão e no desespero até agora, se não fosse pela bondade de Deus em enviar uma tempestade de neve, numa manhã de domingo, enquanto eu estava indo para um certo local de culto. Quando não pude mais ir, virei em uma rua lateral e cheguei a uma pequena capela metodista primitiva. Naquela capela, pode ter havido uma dúzia ou 15 pessoas. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos, como eles cantavam tão alto que faziam as cabeças das pessoas doerem. Mas isso não importava para mim. Eu queria saber como eu poderia ser salvo, e se eles pudessem me dizer isso, eu não me importava com o quanto eles faziam minha cabeça doer. O ministro não veio naquela manhã. Ele estava coberto de neve, eu suponho. Por fim, um homem de aparência muito magra, um sapateiro, ou alfaiate, ou algo assim, subiu ao púlpito para pregar. Agora, é bom que os pregadores sejam instruídos, mas esse homem era realmente estúpido. Ele foi obrigado a se ater ao seu texto, pela simples razão de que ele tinha pouco mais a dizer. O texto era: "Olhai para mim e sede salvos, vós todos os confins da terra." Ele nem sequer pronunciou as palavras corretamente, mas isso não importava. Havia, pensei, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. O pregador começou assim: "Meus queridos amigos, este é um texto muito simples de fato." Ele diz: "Olhem." Agora, olhar não exige muito esforço. Não é levantar o pé ou o dedo. É apenas olhem. Bem, um homem não precisa ir para a faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo e ainda assim pode olhar. Um homem não precisa valer 1000 por ano para poder olhar. Qualquer um pode olhar. Até uma criança pode olhar. Mas então, o texto diz: "Olhe para meu." "Ai", disse ele, em tom amplo Essex. "Muitos de vocês estão olhando para si mesmos, mas não adianta olhar para lá. Vocês nunca encontrarão conforto em si mesmos." Alguns olham para Deus Pai. Não, olhem para Ele de vez em quando. Jesus Cristo diz: "Olhem para meu." Alguns de vocês dizem: "Devemos esperar pela obra do Espírito." Você não tem nada a ver com isso agora. Olhe para Cristo. O texto diz: "Olhe para mim." Então, o bom homem seguiu seu texto desta forma: "Olhe para mim. Estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim. Estou pendurado na cruz. Olhe para mim. Estou morto e enterrado. Olhe para mim. Eu ressuscito. Olhe para mim. Eu subo ao céu. Olhe para mim. Estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para mim. Olhe para mim." Quando ele chegou a esse ponto e conseguiu girar por uns 10 minutos, ele estava no fim de sua corda. Então ele olhou para mim, sob a galeria, e eu ouso dizer, com tão poucos presentes, ele sabia que eu era um estranho. Apenas fixando seus olhos em mim, como se conhecesse todo o meu coração, ele disse: "Jovem, você parece muito miserável." Bem, eu parecia. Mas eu não estava acostumado a ter comentários feitos do púlpito sobre minha aparência pessoal antes. No entanto, foi um bom golpe, acertado em cheio. Ele continuou: "E você sempre será miserável. Miserável na vida e miserável na morte, se você não obedecer ao meu texto. Mas se você obedecer agora, neste momento, você será salvo."
Então, levantando suas mãos, ele gritou, como somente um metodista primitivo poderia fazer: Jovem, olhe para Jesus Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada a fazer a não ser olhar e viver. Eu vi imediatamente o caminho da salvação. Não sei o que mais ele disse. Não dei muita atenção a isso. Eu estava tão possuído por aquele único pensamento. Assim como quando a serpente de bronze foi levantada, as pessoas apenas olharam e foram curadas. Assim foi comigo. Eu estava esperando para fazer 50 coisas, mas quando ouvi aquela palavra, olhe, que palavra encantadora me pareceu. Oh, olhei até quase poder desviar os olhos. Ali e então, a nuvem se foi. A escuridão se dissipou. E naquele momento, eu vi o sol. E eu poderia ter me levantado naquele instante e cantado com o mais entusiasmado deles sobre o precioso sangue de Cristo e a fé simples que olha somente para Ele. Oh, que alguém tivesse me dito isso antes. Confie em Cristo e você será salvo. No entanto, foi sem dúvida tudo sabiamente ordenado. E agora posso dizer, desde que pela fé vi o fluxo que tuas feridas fornecem, o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Eu confesso de minha alma que nunca fiquei satisfeito até que vim a Cristo. Quando ainda era criança, eu tinha muito mais miséria do que nunca tenho agora. Eu até mesmo acrescentarei: mais cansaço, mais cuidado, mais dor de cabeça do que eu sei neste dia. Eu posso ser singular nesta confissão, mas eu a faço e sei que é a verdade. Desde aquela hora querida, quando minha alma se lançou em Jesus, eu encontrei alegria e paz sólidas. Mas antes disso, todas aquelas supostas alegrias da juventude, toda a facilidade e alegria imaginadas da infância, eram apenas vaidade e aborrecimento de espírito para mim. Aquele dia feliz, quando eu encontrei o Salvador e aprendi a me agarrar a seus queridos pés, foi um dia para nunca ser esquecido por mim. Uma criança obscura, desconhecida, inaudita, eu ouvi a palavra de Deus, e aquele texto precioso me levou à cruz de Cristo. Eu posso testificar que a alegria daquele dia foi completamente indescritível. Eu poderia ter dançado. Não havia expressão, por mais fanática que fosse, que estivesse em desacordo com a alegria do meu espírito naquela hora. Muitos dias de experiência cristã se passaram desde então, mas nunca houve um que tivesse a alegria plena, o deleite cintilante que aquele primeiro dia teve. Pensei que poderia ter saltado do assento em que estava sentado e gritado com o mais selvagem dos irmãos metodistas que estavam presentes: Estou perdoado! Estou perdoado! Um monumento da graça! Um pecador salvo pelo sangue. Meu espírito viu suas correntes quebradas em pedaços. Senti que era uma alma emancipada, um herdeiro do céu, um perdoado, aceito em Cristo Jesus, arrancado do barro lamacento e do poço horrível, com meus pés colocados sobre uma rocha e meus passos estabelecidos. Pensei que poderia dançar todo o caminho para casa. Eu podia entender o que John Bunyan quis dizer quando declarou que queria contar aos corvos na terra arada tudo sobre sua conversão. Ele estava cheio demais para segurar. Sentiu que precisava contar a alguém. Não é todo mundo que consegue se lembrar do dia e hora exatos de sua libertação. Mas, como Richard Knill disse, em tal hora do dia soaram todas as harpas no céu, pois Richard Knill nasceu de novo. Foi assim comigo. O relógio da misericórdia bateu no céu a hora e o momento da minha emancipação, pois a hora havia chegado. Entre meia-noite e meia-dez horas, quando entrei naquela capela, e meia depois 12 horas, quando eu estava de volta em casa, que mudança havia ocorrido em mim. Eu tinha passado da escuridão para a luz maravilhosa, da morte para a vida. Simplesmente olhando para Jesus, eu tinha sido liberto do desespero, e eu fui levado
a um estado de espírito tão alegre que, quando me viram em casa, eles me disseram: algo maravilhoso aconteceu com você. E eu estava ansioso para contar a eles tudo sobre isso. Oh, havia alegria na casa, naquele dia, quando todos ouviram que o filho mais velho havia encontrado o Salvador e sabia que estava perdoado. Bem-aventurança, comparada com a qual todas as alegrias da terra são menos do que nada e vaidade. Sim, eu tinha olhado para Jesus como eu era e encontrado nele meu Salvador. Assim, o havia decretado o propósito eterno de Jeová. E como, no momento anterior, não havia ninguém mais miserável do que eu, então, dentro daquele segundo, não havia ninguém mais alegre. Não demorou mais tempo do que o relâmpago. Foi feito, e nunca foi desfeito. Olhei, vivi e saltei em alegre liberdade ao contemplar meu pecado punido sobre o grande substituto e afastado para sempre. Olhei para ele enquanto ele sangrava naquela árvore. Seus olhos lançaram um olhar de amor indizível em meu espírito e, em um momento, fui salvo. Olhando para ele, os hematomas que minha alma havia sofrido foram curados, as feridas abertas foram curadas, os ossos quebrados se alegraram, os trapos que me cobriam foram todos removidos. Meu espírito estava branco como as neves imaculadas do distante norte. Eu tinha melodia dentro do meu espírito, pois fui salvo, lavado, purificado, perdoado por aquele que estava pendurado na árvore. Meu mestre, não consigo entender como pudeste abaixar tua terrível cabeça para uma morte como a morte de cruz. Como pudeste tirar de tua testa a coroa de estrelas que desde a eternidade brilhava, resplandecente ali. Mas como tu permitiste que a coroa de espinhos cingisse teus templos, me espanta muito mais. Que tu tenhas jogado fora o manto de tua glória, o azul de teu império eterno, não consigo compreender. Mas como tu deves ter se velado na púrpura ignominiosa por um tempo, e então ser ridicularizado por homens ímpios que se curvaram a ti como um rei fingido. E como tu deves ser despido para tua vergonha, sem uma única cobertura, e morrer a morte de um criminoso. Isso é ainda mais incompreensível. Mas a maravilha é que tu deves ter sofrido tudo isso por mim. Verdadeiramente, teu amor por mim é maravilhoso, ultrapassando o amor de mulheres. Já houve tristeza como a tua? Já houve amor como o teu, que poderia abrir as comportas de tal tristeza? Já houve amor tão poderoso a ponto de se tornar a fonte da qual tal oceano de tristeza poderia rolar? Nunca houve nada tão verdadeiro para mim quanto aquelas mãos sangrando e aquela cabeça coroada de espinhos. Lar, amigos, saúde, riqueza, confortos, tudo perdeu seu brilho naquele dia quando ele apareceu, assim como as estrelas são escondidas pela luz do sol. Ele era o único Senhor e doador da melhor bem-aventurança da vida, a única fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Ao ver Jesus em sua cruz diante de mim, e ao refletir sobre seus sofrimentos e morte, pensei tê-lo visto lançar um olhar de amor sobre mim. E então olhei para ele e chorei. Jesus, amante da minha alma, deixa-me voar para o teu seio. Ele disse: venha. E eu voei até ele e o agarrei. E quando ele me soltou novamente, eu me perguntei onde estava meu fardo. Ele se foi. Lá, no sepulcro, ele estava. E eu me senti leve como o ar. Como uma sílfide alada, eu podia voar sobre montanhas de problemas e desespero. E ó, que liberdade e alegria eu tinha! Eu podia pular em êxtase, pois eu tinha muito perdoado, e eu estava livre do pecado. Com a esposa nos cânticos, eu podia dizer: eu o encontrei. Eu, um rapaz, encontrei o Senhor da Glória. Eu, um escravo do pecado, encontrei o grande libertador. Eu, o filho das trevas, encontrei a luz da vida. Eu, o mais perdido dos perdidos, encontrei meu Salvador e meu Deus. Eu,
Viúva e desolada, encontrei meu amigo, meu amado, meu marido. Oh, como eu me perguntava se eu deveria ser perdoada. Não era o perdão que eu tanto me perguntava. A maravilha era que isso viesse a mim. Eu me maravilhava que ele fosse capaz de perdoar pecados como os meus, crimes tão numerosos e tão negros, e que depois de uma consciência tão acusadora, ele tivesse poder para acalmar cada onda dentro do meu espírito e fazer minha alma como a superfície de um rio, imperturbável, quieta e à vontade. Não importava para mim se o dia em si estava sombrio ou brilhante. Eu havia encontrado Cristo. Isso era o suficiente para mim. Ele era meu Salvador. Ele era meu tudo. E posso dizer de coração que um dia de pecado perdoado foi uma recompensa suficiente para todos os 5 anos de condenação. Tenho que abençoar a Deus por cada terror que já me assustou à noite e por cada pressentimento que me alarmou durante o dia. Isso me fez mais feliz desde então, pois agora, se há um problema pesando sobre minha alma, agradeço a Deus por não ser um fardo tão grande quanto aquele que me curvou ao chão e me fez rastejar no chão, como um animal, em razão de grande angústia e aflição. Sei que nunca mais poderei sofrer o que sofri. Nunca poderei, a menos que seja enviado para o inferno, conhecer mais da agonia do que conheci. E agora, essa facilidade, essa alegria e paz em crer que nenhuma condenação que me pertence como filho de Deus torna-se duplamente doce e inexprimivelmente preciosa, pela lembrança dos meus dias passados de tristeza e pesar. Bendito sejas tu, ó Deus, para sempre, que por aqueles dias negros, como um inverno sombrio, tornaste estes dias de verão ainda mais belos e doces. Não preciso andar pela terra com medo de cada sombra e com medo de cada homem que encontro, pois o pecado foi lavado. Meu espírito não é mais culpado. É puro. É santo. A carranca de Deus não repousa mais sobre mim. Mas meu Pai sorri. Vejo seus olhos. Eles estão brilhando de amor. Ouço sua voz. Ela é cheia de doçura. Estou perdoado, estou perdoado, estou perdoado. Quando olho para trás, posso ver uma razão pela qual a palavra foi abençoada para mim, quando a ouvi pregada naquela capela metodista primitiva em Colchester. Eu tinha acordado cedo, clamando a Deus pela bênção. Quando era rapaz, quando eu buscava o Salvador, eu costumava levantar com o sol, para que eu pudesse ter tempo para ler livros graciosos e buscar o Senhor. Eu posso lembrar o tipo de súplica que eu usava quando eu pegava meus argumentos e chegava diante do trono da graça. Senhor, salva-me, isso glorificará a tua graça salvar um pecador como eu. Senhor, salva-me, senão eu estou perdido por toda a eternidade. Não me deixe perecer, Senhor. Salva-me, ó Senhor, pois Jesus morreu. Por sua agonia e suor sangrento, por sua cruz e paixão, salva-me. Eu frequentemente provava que o início da manhã era a melhor parte do dia. Eu gostava daquelas orações das quais o salmista disse: de manhã, a minha oração te precederá. O Espírito Santo, que me capacitou a crer, me deu paz por meio da crença. Eu me senti tão certo de que estava perdoado quanto antes. Eu tinha certeza da condenação. Eu tinha certeza da minha condenação porque a palavra de Deus a declarou. E minha consciência deu testemunho disso. Mas quando o Senhor me justificou, eu estava igualmente certo pelas mesmas testemunhas. A palavra do Senhor, na Escritura, diz: aquele que crê nele não é condenado. E minha consciência deu testemunho de que eu acreditava e que Deus, ao me perdoar, era justo. Assim, eu tinha o testemunho do Espírito Santo e também da minha própria consciência, e esses dois concordavam em um. Aquele grande e excelente homem, Dr. Johnson, costumava sustentar a opinião de que nenhum homem jamais poderia saber que foi perdoado, que não havia tal coisa
como certeza de fé. Talvez, se o Dr. Johnson tivesse estudado sua Bíblia um pouco mais e tivesse tido um pouco mais da iluminação do Espírito, ele também poderia ter conhecido seu próprio perdão. Certamente, ele não era um juiz muito confiável de teologia, assim como não era de porcelana, que ele tentou fazer uma vez e nunca conseguiu. Acho que tanto em teologia quanto em porcelana, sua opinião tem muito pouco valor. Como um homem pode saber que está perdoado? Há um texto que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. É irracional acreditar que sou salvo? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, diz Cristo no Evangelho de João. Eu creio em Cristo, sou absurdo em acreditar que tenho a vida eterna? Encontro o apóstolo Paulo falando pelo Espírito Santo e dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Se eu sei que minha confiança está fixada somente em Jesus e que tenho fé nele, não seria 10.000 vezes mais absurdo para mim não estar em paz do que estar cheio de alegria indizível? É apenas tomar Deus em sua palavra. Quando a alma sabe, como consequência necessária de sua fé, que está salva. Tomei Jesus como meu Salvador e fui salvo. E posso dizer a razão pela qual o tomei como meu Salvador. Para minha própria humilhação, devo confessar que fiz isso porque não pude evitar. Eu estava preso a isso. Aquela lei severa me martelou em tal condição que se houvesse 50 outros salvadores, eu não poderia ter pensado neles. Eu fui levado a este. Eu queria um Salvador divino. Eu queria um que fosse feito maldição por mim, para expiar minha culpa. Eu queria um que tivesse morrido, pois eu merecia morrer. Eu queria um que tivesse ressuscitado, que fosse capaz, por sua vida, de me fazer viver. Eu queria o Salvador exato que estava diante de mim, na palavra, revelado ao meu coração. E eu não podia deixar de tê-lo. Eu pude perceber então a linguagem de Rutherford quando, estando cheio de amor a Cristo, certa vez, no calabouço de Aberdeen, ele disse: ó meu Senhor, se houvesse um grande inferno entre mim e ti, se eu não pudesse chegar até ti, exceto atravessando-o, eu não pensaria duas vezes, mas eu passaria por tudo isso, se eu pudesse apenas te abraçar e te chamar de meu. Oh, como eu o amava! Passando por todos os amores, exceto o seu próprio, estava aquele amor que eu sentia por ele então. Se ao lado da porta do lugar em que me encontrei com ele houvesse uma estaca de gravetos em chamas, eu teria ficado sobre eles sem correntes, feliz em dar minha carne, meu sangue e meus ossos para serem cinzas que deveriam testemunhar meu amor a ele. Se ele tivesse me pedido então para dar toda a minha substância aos pobres, eu teria dado tudo. E me considerado incrivelmente rico por ter me empobrecido por amor ao seu nome. Se ele tivesse me ordenado então a pregar no meio de todos os seus inimigos, eu poderia ter dito: não há um cordeiro em todo o teu rebanho que eu desdenharia alimentar. Não há um inimigo diante de cuja face eu temeria defender a tua causa. Jesus me salvou. Não ouso falar com qualquer hesitação aqui. Sei que ele o fez. Sua palavra é verdadeira. Portanto, estou salvo. Minha evidência de que sou salvo não está no fato de que prego, ou que faço isso ou aquilo. Toda a minha esperança está nisso: que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Sou um pecador, confio nele. Então ele veio para me salvar. E estou salvo. Vivo habitualmente no desfrute deste fato abençoado e faz muito tempo que duvido da verdade disso, pois tenho sua própria palavra para sustentar minha fé. É uma coisa muito surpreendente. Uma coisa para ser admirada acima de tudo por aqueles que a desfrutam. Sei que é para mim, até hoje, a maior maravilha que já ouvi, que Deus me justifique.
Sinto-me um pedaço de indignidade, uma massa de corrupção e um monte de pecado, à parte de seu amor todo-poderoso. Ainda assim eu sei, por plena certeza, que sou justificado pela fé que está em Cristo Jesus, e tratado como se eu tivesse sido perfeitamente justo, e feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Embora, por natureza, eu deva tomar meu lugar entre os mais pecadores. Eu, que sou completamente indigno, sou tratado como se eu tivesse sido merecedor. Sou amado com tanto amor, como se eu tivesse sido sempre piedoso, enquanto antes eu era ímpio. Sempre considerei, com Lutero e Calvino, que a soma e a substância do Evangelho estão naquela palavra substituição. Cristo em pé no lugar do homem. Se eu entendo o Evangelho, é isto. Eu mereço estar perdido para sempre. A única razão pela qual eu não deveria ser condenado é que Cristo foi punido em meu lugar. E não há necessidade de executar uma sentença duas vezes pelo pecado. Por outro lado, sei que não posso entrar no céu a menos que tenha uma retidão perfeita. Estou absolutamente certo de que nunca terei uma minha, pois descubro que peco todos os dias. Mas então, Cristo tinha uma retidão perfeita, e ele disse: Aí, pobre pecador, pegue minha vestimenta e vista-a. Você estará diante de Deus como se fosse Cristo, e eu estarei diante de Deus como se eu tivesse sido o pecador. Sofrerei no lugar do pecador, e você será recompensado por obras que você não fez, mas que eu fiz por você. Acho muito conveniente todos os dias vir a Cristo como um pecador, como vim no início. Você não é santo, diz o diabo. Bem, se não sou, sou um pecador e Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Afunde ou nade, vou até ele. Outra esperança não tenho. Ao olhar para ele, recebi toda a fé que me inspirou com confiança em sua graça. E a palavra que primeiro atraiu minha alma, olhe para mim, ainda ressoa sua nota de clarim em meus ouvidos. Lá, eu uma vez encontrei conversão, e lá sempre encontrarei refrigério e renovação. Deixe-me dar meu testemunho pessoal do que vi, do que meus próprios ouvidos ouviram e meu próprio coração provou. Primeiro, Cristo é o unigênito do Pai. Ele é divino para mim, se for humano para todo o mundo além disso. Ele fez por mim o que ninguém, exceto um Deus, poderia fazer. Ele subjugou minha vontade obstinada, derreteu um coração de diamante, quebrou uma corrente de aço, abriu os portões de bronze e quebrou as barras de ferro. Ele transformou meu luto em riso e minha desolação em alegria. Ele levou meu cativeiro cativo e fez meu coração se alegrar com alegria indizível e cheia de glória. Que os outros pensem como quiserem sobre ele, para mim, ele deve ser sempre o unigênito do Pai. Bendito seja seu santo nome. Oh, que eu pudesse agora adorá-lo, como a hoste celestial acima, que para sempre se curva diante dele e incessantemente canta seu amor. Cantores felizes, quando devo me juntar ao seu coro? Novamente, presto meu testemunho de que ele é cheio de graça. Ah, se ele não fosse, eu nunca teria contemplado sua glória. Eu estava cheio de pecado, a ponto de transbordar. Eu já estava condenado, porque não acreditava nele. Ele me atraiu quando eu não queria vir, e embora eu lutasse muito, ele continuou a atrair. E quando finalmente cheguei ao seu propiciatório, todo tremendo como um culpado condenado, ele disse: Teus pecados, que são muitos, estão todos perdoados, tenha bom ânimo. Que outros o desprezem, mas eu testemunho que ele é cheio de graça. Finalmente, presto meu testemunho de que ele é cheio de verdade. Verdadeiras foram suas promessas. Nenhuma falhou. Muitas vezes, duvidei dele, por isso me envergonho. Ele nunca falhou comigo. Nisso devo me alegrar. Suas promessas foram sim e amém. Falo apenas o testemunho de todo crente em Cristo.
embora eu o coloque assim pessoalmente para torná-lo mais forte. Presto testemunho de que nenhum servo teve um mestre como eu. Nenhum irmão teve um parente como ele foi para mim. Nenhuma esposa teve um marido como Cristo foi para minha alma. Nenhum pecador um salvador melhor. Nenhum soldado um capitão melhor. Nenhum enlutado um consolador melhor do que Cristo foi para meu espírito. Não quero ninguém além dele. Na vida, ele é minha vida. E na morte, ele será a morte da morte. Na pobreza, Cristo é minha riqueza. Na doença, ele arruma minha cama. Na escuridão, ele é minha estrela. E no brilho, ele é meu sol. Pela fé, eu entendo que o bendito Filho de Deus redimiu minha alma com o sangue de seu próprio coração. E pela doce experiência, eu sei que ele me levantou do poço do desespero escuro e colocou meus pés na rocha. Ele morreu por mim. Esta é a raiz de toda a satisfação que eu tenho. Ele tirou todas as minhas transgressões. Ele me purificou com seu precioso sangue. Ele me cobriu com sua perfeita justiça. Ele me envolveu em suas próprias virtudes. Ele prometeu me guardar, enquanto eu permanecer neste mundo, de suas tentações e armadilhas. E quando eu partir deste mundo, ele já preparou para mim uma mansão no céu de felicidade imperecível e uma coroa de alegria eterna, que nunca, nunca desaparecerá. Para mim, então, os dias ou anos da minha jornada mortal nesta terra são de pouca importância. Nem a maneira da minha morte é de muita consequência. Se os inimigos me sentenciarem ao martírio, ou os médicos declararem que devo partir em breve desta vida, é tudo igual. Mais alguns sóis, rolando no máximo, me levarão a um lugar agradável Canaã Costa. O que mais posso desejar do que, enquanto durar meu breve termo na terra, ser servo daquele que se tornou o servo dos servos por mim? Posso dizer, a respeito da religião de Cristo, que se eu tivesse que morrer como um cão e não tivesse nenhuma esperança de imortalidade, se eu quisesse levar uma vida feliz, que eu servisse a meu Deus de todo o meu coração, que eu fosse um seguidor de Jesus e andasse em seus passos. Se não houvesse o além, eu ainda preferiria ser um cristão, e o mais humilde ministro cristão, a ser um rei ou um imperador, pois estou persuadido de que há mais deleites em Cristo, sim, mais alegria em um vislumbre de seu rosto do que se pode encontrar em todos os louvores deste mundo de prostitutas e em todos os deleites que ele pode nos render em seus dias mais ensolarados e brilhantes. E estou persuadido de que o que ele foi até agora, ele será até o fim. E onde ele começou uma boa obra, ele a levará adiante. E estou persuadido de que o que ele foi até agora, ele será até o fim. E onde ele começou uma boa obra, ele a levará adiante. Na religião de Jesus Cristo, há cachos até mesmo na terra, pesados demais para um homem carregar. Há frutas que foram encontradas tão ricas que nem mesmo lábios de anjos foram adoçados com vinho mais delicioso. Há alegrias a serem tidas aqui, tão belas que até mesmo cátis ambrosial e o vinho néctar do paraíso dificilmente podem superar os doces de satisfação que podem ser encontrados nos banquetes terrestres do Senhor. Eu vi centenas e milhares que entregaram seus corações a Jesus, mas nunca vi ninguém que dissesse estar decepcionado com ele. Nunca encontrei alguém que dissesse que Jesus Cristo era menos do que ele foi declarado ser. Quando meus olhos o contemplaram pela primeira vez, quando o fardo escorregou dos meus ombros pesados e eu estava livre da condenação, pensei que todos os pregadores que já tinha ouvido não tinham pregado nem pela metade, não tinham contado nem pela metade a beleza do meu Senhor e Mestre. Tão bom, tão generoso, tão gracioso, tão disposto a perdoar. Pareceu-me como se eles quase o tivessem caluniado. Eles pintaram sua semelhança
sem dúvida, tão bem quanto puderam, mas era uma mera mancha comparada com as belezas incomparáveis de seu rosto. Todos que já o viram dirão o mesmo. Volto para minha casa, muitas vezes, lamentando que não posso pregar meu mestre, mesmo que eu mesmo o conheça, e o que sei dele é muito pouco comparado com a inigualável sua graça. Quem dera eu soubesse mais dele e que eu pudesse contá-lo melhor. Eutia Spurgeon encontrou Cristo. Eu olhei para ele olhou para mim, e nós fomos um para sempre. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos.